Senhoras e senhores, estamos de volta. Não acabou o Brasileirão, não. Ainda tem jogo pela frente, tem coisa para acontecer. Por isso nós estamos aqui, porque neste sábado no Morumbi tem São Paulo e Bahia, quiçá o último jogo do São Paulo no Morumbi no ano. E o São Paulo ainda sabe lá como tenta lutar pela uma vaga na Libertadores. Tem o Bahia pela frente, o Bahia muito bem no campeonato, com o Rogério Ceni. Rogério Ceni volta ao Morumbi, enfrentando o Crespo, que justamente foi o Rogério Ceni, substituiu o Crespo na primeira passagem. Vamos falar de escalação, vamos falar de muita coisa. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e vamos em frente. Muito bem, deixa eu dar um recado antes de tudo, para dizer que este vídeo ele tem o apoio da Kraken. Isso mesmo, atenção na sua tela e atenção ao que eu vou falar. Você sabia que o Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou no mundo nos últimos 15 anos? Pois é. Enquanto muita gente ainda duvidava, o Bitcoin se consolidou como um dos maiores fenômenos financeiros da história. E para quem quer começar a investir nesse mercado de forma segura e simples, a Kraken é o lugar certo. A Kraken é uma das empresas mais inovadoras e respeitadas do mundo. Está no mercado desde 2011 e presente em mais de 100 países e com mais de 15 milhões de clientes. O Brasil é prioridade para a Kraken, para isso você conta com suporte 24 horas em português e a praticidade do Pix para investir. Dá para comprar Bitcoin, dólar, que rende até 5,5% ao ano, e escolher entre mais de 490 criptomoedas. Se você já tem experiência, também pode usar opções de avançadas de trade e alavancagem, mas aí é para quem tem experiência no negócio. E o melhor, abrir sua conta é grátis e rápido, em poucos minutos você já pode começar. E para quem está assistindo, tem promoção exclusiva, hein? Negociou $200 em qualquer ativo, ganhou $10 em Bitcoin. A nova economia digital já começou, deu seu primeiro passo com a Kraken, a exchange global de confiança. Muito bem, Arnaldo. Começando por um fator histórico. O Ceni vai lá, o Ceni foi o cara que substituiu o Crespo lá atrás. O Crespo ganhou o Campeonato Paulista, depois foi mal no Brasileiro, caiu, chegou o Rogério no mesmo dia, se encontraram até, né? Um encontrou com o outro na saída e na chegada, e aí o resto é história. Essa é a situação, e aí o Bahia está num lugar, o São Paulo está em outro lugar. Pois é, né? Faz tempo isso, né? Mas é curioso que agora o reencontro dos dois seja nessa situação, né? O Bahia, como você disse, avançou muito de lá para cá e o São Paulo talvez não tenha saído do mesmo lugar, né? Essa é talvez a conclusão de que a gente tenha depois desse reencontro, né? Eu acho que também o fator curioso, né? O Crespo foi a primeira escolha dessa gestão Casares-Belmonte, que está aí talvez nos seus últimos dias, né? Não o mandato do Casares, mas essa gestão do futebol Belmonte, que tudo indica que não fique o ano que vem. E é a primeira grande polêmica, o Crespo escolhido pelaquela seleção, né, de entrevistas, etc. Acho que a primeira grande polêmica da gestão dessa dupla, Casares e Belmonte, foi justamente a troca do Crespo pelo Rogério. Exatamente. Né? O Crespo era técnico para 2 anos e tal, e foi campeão paulista. paulista. No Crespo, aí o Crespo ia para a Europa, e o Alex que ia assumir, que era o cara da base, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, o Rogério ficou disponível no mercado, e na primeira oportunidade eles contrataram o Rogério. Não deu muito certo, né, a troca ao longo do período, embora o Rogério tenha feito coisas importantes, chegado a 2 finais e termos estruturais brigado por muitas melhoras, né? A saída do Rogério aí posterior foi bem turbulenta em termos de ambiente, né? Sim. E dali o Rogério conseguiu transformar ou resgatar a sua carreira num clube muito estruturado, que é o Bahia, virando o SAF com o Grupo City, a ponto de ser hoje o segundo técnico mais longevo do país, só atrás do Abel Ferreira, né? Enquanto São Paulo rodou e voltou para o Crespo. Não deixa de ser curiosa essa situação. E a prática hoje, né, e a tabela do brasileiro indica, o Bahia é um time muito mais forte que o São Paulo. O Rogério com muito mais condições de trabalho do que o Crespo. O Rogério com um elenco muito melhor do que o Crespo. O Bahia contratando 2 jogadores do São Paulo nessa temporada, como quem tira bala de criança.
E o Bahia numa briga real pelo G4 do Brasileiro, e o São Paulo no limbo da tabela, meio pensando no ano que vem. Então, essa é a realidade. Com o detalhe, né, Tironi? O Rogério nunca havia vencido o São Paulo desde que se tornou treinador, quebrou esse tabu. Esse ano ganhando lá na Fonte Nova por 2-1. A época ainda não era o Crespo, era o Zubeldia, que estava suspenso, aliás, daquele jogo. Aquele jogo, não sei se você lembra, o São Paulo já dava sinais de estar largado, né? Não estava nem o Belmonte, nem o Casares. E na Fonte Nova era uma coisa, o técnico era interino. O Zubeldia até viajou suspenso, mas, nossa, o São Paulo já estava. Aquela era Zubeldia já estava afundando. E agora, o Rogério tem a possibilidade de bater outro tabu, que é vencer o São Paulo pela primeira vez no Morumbi, né? Isso nunca aconteceu. Essa é a situação. Lembrando, né? A gente vai falar já da escalação, só para não deixar passar. A capacidade do Morumbi vai estar limitada por conta Nem me fala. Vai ser o final do vídeo aí, nós vamos falar verdade. A gente vai falar já, por causa do palco que está sendo montado lá para o show que vai ter. Mas, honestamente, nem que tivesse a capacidade total, talvez não lotasse, né? A torcida já está meio largando, sei lá, enfim. Tá um clima de fim de ano no São Paulo, que também precisa se ligar, né? Na parte de baixo da tabela. Eu sei que sério, precisa acontecer muita coisa errada para o São Paulo correr algum risco de rebaixamento. Ele está ainda na primeira parte da tabela, mas não vem jogando nada. É meio uma questão. 3 derrotas seguidas. Assim, é que tem. Na prática, faltam pouquíssimos pontos para você se manter matematicamente na primeira divisão, mas você não conquista ponto algum. Exatamente. Né? Então, fala 3 jogos. O jogo de hoje, a gente vai falar da escalação já, é mais ou menos. Claro que agora a classificação para a Libertadores ela está muito difícil. Mas se você ganha um jogo contra o Bahia, que é um adversário forte hoje, você pode dar uma reviravolta no ânimo, em muita coisa. Eu sei que não vai jogar mais no Morumbi, aquela coisa toda. Mas acho que dentro do São Paulo dá, peraí, ganhamos. Estamos aqui agora, temos aí mais 8 jogos pela frente para a gente tentar. Se não ganha, se perde, se empata, aí acho que já começa a tocar de lado de vez mesmo. Então, por isso que esse jogo eu acho me parece bastante importante, assim. Estaremos lá, inclusive. Claro. Mas muito bem. Vamos lá. Quero falar também que esta live, este canal que você acompanha, tem o apoio da KTO. Dê lá o seu palpite na KTO, participe da Liga do Milhão. Eu e o Arnaldo estamos participando, brilhando. Você pode ganhar até R$1 milhão na Liga do Milhão. Vai lá, mas vai com calma, que esse é um jogo para maiores de 18 anos. Muito bem. Tirando as questões de fora de campo, que o São Paulo tem imensas problemas, e dentro também, né? Com o time que vai para campo hoje, nesse sábado. Pois é, em relação ao jogo trágico do Mirassol, nenhum retorno e mais um desfalque, né, que é o Ferrarese suspenso. O São Paulo continua com 10 jogadores no DM, 10, nenhum liberado, mais o Ferrarese suspenso, são 11 desfalques. E também, como aconteceu em Mirassol, o Enzo Dias vai jogar na base da infiltração, tá com fortes dores no quadril, mas vai jogar no sacrifício, né? Então, não altera muito o cenário de Mirassol, só essa saída do Ferrarese, que deve ser suprida pelo Sabino, né? O trio de zaga. Se jogar com 3 zagueiros, porque lembrando do final da era Crespo, por sinal, que a gente acabou de citar, que foi substituído pelo Rogério, o Crespo meio que também se perdeu ali taticamente, foi eliminando os 3 zagueiros, foi tentando jogar na outra passagem, né? Então, também não sei se tem alguma mudança tática para esse jogo, mas em tese entre o Sabino no lugar do Ferrarese, né, na zaga. E aí tem aquelas dúvidas, né? Lado direito, Mike, que jogou contra o Mirassol, ou Mailton? Mailton, Na frente, Lucas, que não está jogando absolutamente nada, ou Luciano? Né? São essas poucas dúvidas que o Crespo leva para o jogo de hoje, né? O Bahia tem muito menos problemas, né? Além de todos os problemas do São Paulo, e aí também é reflexo do tipo de jogador que tem contratado,
A gente estava lá apavorado no meio do ano, porque não, São Paulo só tem 4 zagueiros, não vai dar, jogando com 3 não dá. Daí, opa, contratou o Tolói, beleza. No segundo jogo o cara se machucou, tá fora, não sabe quando volta. Realmente, o que Esse aconteceu com o São perfil Paulo nessa temporada também, do ponto de vista físico e tal, foi um negócio inacreditável. inacreditável. O Tolói já está liberado para os treinos físicos, mas para não acontecer exatamente o que aconteceu de se machucar, ele só deve estar à disposição contra o Vasco no outro final de semana. É uma semana de intervalo. Aliás, São Paulo também tem vários pendurados, né? Vem tendo vários pendurados, é que tem tomado poucos cartões. Então, dessa vez só o Ferrarese suspenso, né? Agora, do resto, né? Aí tem essa dúvida do ataque. Eu acho que vai jogar Luciano e. Na minha cabeça, me parece. Luciano e Tapia com o Lucas no banco. É possível. A não ser que o Crespo e a comissão técnica seja que vamos colocar o Lucas o tempo todo aí para o cara voltar para a forma. A não ser que ele tenha treinado bem durante a semana, né? Sei lá. Exatamente. Que não vem Mas acontecendo, não vem é, jogando mal, né? é. E no meio-campo parece. Tá todo mundo, né? Pelo menos Tá, ali. aí no meio de campo você tem, pode repetir o trio que tinha ido muito bem contra o Palmeiras e foi muito mal contra o Mirassol, que é Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha. Mas além deles, você tem o Luiz Gustavo, o Alisson, o Rodriguinho. Ali você tem possibilidades, né? No meio É. de campo. Bom, e o Bahia tá tudo bem, não vem com tudo. O O Bahia que é Bahia o só não vem com quinto tudo. colocado no Brasileiro. Exato, só não vem com tudo porque dois dos principais titulares estão fora há algum tempo, né? O Caio Alexandre, que é o volante que dá todo o dinamismo do time, está machucado já há algum tempo. E o Everton Ribeiro teve aquela questão do câncer na tireoide, fez um procedimento cirúrgico. Foi tudo bem, foi um sucesso, mas ainda não está à disposição para voltar a campo. No lugar dele, aí que é curioso, né? O Rogério tem duas opções. Os dois aí são paulinos, ou o Michel Araújo ou o Rodrigo Nestor, né? Sim. O Michel Araújo foi comprado pelo Bahia em definitivo, o Nestor foi emprestado e deve ser comprado em definitivo. E nesse caso do Nestor, ele não existe uma proibição para ele enfrentar o São Paulo, mesmo estando emprestado. Então ele pode ser ou o Michel ou ele. E o Bahia também tem um outro ex-São Paulino que tem jogado muito bem, né? O William José, que no jogo da ida, da quebra do tabu, lá na Fonte Nova, fez os 2 gols, ele é o artilheiro do time na temporada. Ele que foi centroavante do São Paulo, campeão da Sul-Americana em 2012. Muito bem, vamos falar agora sobre ambiente que Vamos. será Você no só quer que eu Morumbi. fale um pouco da arbitragem antes, para a Ah, é gente passar verdade. ali? Bruno Arleu, não? Não, Não? também seria um pouco demais, né? Não. Mas é um árbitro que eu acho meio fraquinho, inexperiente, o Lucas Paulo Torrezinho do Paraná. O que me chama a atenção não é nada, não é, mas quem gosta de teoria da conspiração vai entender. O VAR é o Rafael Trace, outro VAR de Santa Catarina. O que aconteceu? O São Paulo teve aquele problema com a mão abate Abel, Santa Catarina. Aí, no jogo do Mirassol, é o Candanção, o VAR é de Santa Catarina. Aí hoje, de novo, o VAR é de Santa Catarina. Nada contra Santa Catarina, Florianópolis, mas sei lá, me achei. O VAR lá do Candanção lá que foi lá buscar os 2 pênaltis, né, do jogo do Mirassol, lá caçar com lupa. Enfim, é uma dupla fraca. Nesse aspecto, é bom a gente prestar atenção. É daqueles jogos duplas que o VAR é mais experiente do que o árbitro em campo, entende? Só para a gente entender como é que pode ser a dinâmica aí. Muito bem, vamos falar do ambiente do Morumbis, mas eu quero dizer de novo que este vídeo tem o apoio da Kraken e você sabia que o Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou nos últimos 15 anos? Muita gente duvidava, o Bitcoin se consolidou como um dos maiores fenômenos financeiros da história. Para quem quiser começar a investir nessa, a Kraken é o lugar certo, que ela está presente no Brasil agora e está presente em mais de 100 países, está no mercado desde 2011, já tem 15 milhões de clientes. O Brasil é prioridade para a Kraken, então você vai ter suporte 24 horas em português e Pix, praticidade do Pix para investir. Dá para comprar Bitcoin, dá para comprar dólar, que rende até 5,5% ao ano, e mais outras 490 criptomoedas. E melhor, abrir sua conta é grátis e rápido, em pouquíssimos minutos você já pode começar. Para quem está assistindo, tem uma promoção exclusiva, atenção.
negociou $200 em qualquer ativo, ganhou $10 em Bitcoin. Então vai lá, tem QR Code na tela, tem link na descrição para você investir com a Kraken. Vamos lá. A gente conversou um pouco sobre isso outro dia, Arnaldo, e acho que vale voltar à questão. O Rogério Ceni volta ao Morumbi. Diante da draga que está o São Paulo, uma fase meio de desconexão, de meio que dúvidas com relação ao futuro, desesperança, tal, volta ao São Paulo, volta ao Morumbi, um ídolo do São Paulo, para muitos o maior ídolo da história e tudo mais. Questão, como ele será recebido pela torcida? E eu fiz o meu palpite, eu acho que ele vai ser muito bem recebido, éramos felizes com você, não com ele como técnico, tal, mas ele na vida, quando ele estava no São Paulo, uma coisa meio nostálgica nesse sentido, me parece. O que você acha? Eu também estou com essa impressão, né? A outra vez, a vez mais recente que ele esteve no Morumbi, no ano passado pelo Brasileiro, o São Paulo era dirigido pelo Zubeldia, estava numa boa sequência no campeonato. Zubeldia tinha recém-chegado, São Paulo meteu 3 no Bahia, jogando pra caramba, ninguém ligou pro Rogério, era bastante gente no Morumbi, parecia que nem tinha Rogério lá. E o São Paulo, aliás, o Zubeldia estava suspenso nesse jogo também, tinha sido dirigido pelo auxiliar. Mas o São Paulo era outro ambiente, o São Paulo jogou pra caramba, tal, ninguém nem prestou atenção no Rogério. Dessa vez, eu acho que até pelo pouco público, é impressionante como, né, a diretoria largou essa questão dos preços dos ingressos. Os próprios presidentes das torcidas organizadas nem chamaram os sócios para ir para o jogo. O público menor do Morumbi, até agora você estava lá, foi há muito tempo, Ceará, 12 mil pessoas no dia do protesto pós-Libertadores. Olha, eu acho que, por que vai dar mais, na minha opinião, mais torcedores do que 12 mil? Muito por conta da torcida do Bahia. Eu imagino que a torcida do Bahia esteja em grande número e até faça mais barulho. Talvez, olha, que a torcida do Bahia aqui em São Paulo é muito grande, como em qualquer lugar do país. Então, eu acho que por conta da torcida do Bahia é capaz dessa marca de 12 mil ser superada. Mas o ambiente vai estar bem... E, além de tudo, aquilo que você citou no início, a capacidade do estádio, não é só a capacidade, né? Onde fica normalmente o setor popular, que é atrás dos gols dos vestiários, fechado pela instalação do palco para o show, para que a partir de agora, a partir dessa noite, o Morumbi deixa de ser um campo de futebol em 2025 e passa a ser uma casa de shows, pateticamente, com o time ainda tendo 4 jogos a fazer em casa nessa temporada, uma coisa surreal, né? E eu falei isso, você está de prova. Levantei essa lebre lá atrás, pedi para fazerem o Barbacast, nosso grande parceiro, que tem um canal Rubro Negro, foi entrevistar o Marcelo Teixeira dos Santos, pedi para ele fazer a pergunta, ele me citou, o Marcelo Teixeira, sim, é verdade, o São Paulo me consultou para também fazer os jogos contra Juventude e Inter na Vila Belmiro. Então, o que o São Paulo estava tentando esconder, eu já tinha sentido o cheiro da coisa. O São Paulo não vai jogar mais no Morumbi nessa temporada, o que é um assinte, o que é um absurdo, e o que pode minar algumas chances, e assim, as poucas chances de Libertadores, e se a coisa complicar de vez a disputa contra o rebaixamento, se a coisa complicar. Porque jogar na Vila não é a mesma coisa que jogar no Morumbi, né? Muito bem. Então é isso, certo, Arnaldo? Certo. Depois do jogo... Com todas as adversidades, estaremos eu e o Arnaldo no setor Lacta, local da arquibancada com Tirone e Arnaldo, estaremos no jogo e depois do jogo tem live, sim senhor, aqui no canal. Exato. A opção abandonar não existe, estaremos lá, a live começa por volta da meia-noite, a gente vai invadir o domingão com vocês, sem pressa para acabar, fica tranquilo, nós vamos desopilar até o domingão. Hasta la vida.